Eita, que delícia de sexta-feira, gente, muito animada. E olha só, me conta, como é que tá o sextou de vocês por aí? Olha, o sextou por aqui tá com tudo, viu? Inclusive, hoje tem muitas novidades, tem entrevistada super especial. Mas antes, vamos para o nosso pensamento do dia. Já aproveita aí para colocar o celular para gravar e já para marcar a gente nas redes sociais, porque hoje o pensamento do dia tá pesado, viu? Vamos lá. O homem sem atitude é igual a carro, mas um carro sem gasolina, ou seja, minha gente, não presta para nada. Já aproveita para... essa foi forte, né, seu Moisés? Essa doeu, essa lapada aí doeu, viu? Já aproveita para nos seguir aí nas nossas redes sociais, no Instagram, tvcidade.ma. Coloca aí na tela, tvcidade.ma. Eita! Agora TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. A galera lá de cima tá inconformada, viu, com essa frase. A galera lá de cima tá... Seu Moisés e Orisvaldo estão ali agoniados. Agora, Darcy Bezerra, para vocês me seguirem e a gente ficar cada vez mais conectados. Pronto, colocou? Já aproveita, me segue, já marca. Eu vou fazer a fotinha, olha só, pra gente registrar esse momento. Eita, seu Moisés, que essa aí foi pancadas, viu? Tá igual o carro sem gasolina, minha gente. Ou seja, não dá para andar para lugar nenhum, né? Acabou o dinheiro, ainda mais no sextou. Ai, ficou difícil. Vamos lá, minha gente, olha só. Quem nunca ouviu falar que o siso é o dente do juízo? Popularmente, o siso entrou nesse ditado popular porque ele costuma nascer nas pessoas por volta dos 18 aos 20 anos e é muito comum que eles fiquem impactados dentro do osso. Por isso, é necessário a remoção. A cirurgia do siso é muito temida, existem muitos mitos na sociedade sobre este assunto, mas os especialistas avaliam como uma cirurgia simples, com recuperação rápida, exigindo apenas, sabe o que, gente? Bolsa de gelo, higiene bucal e os remédios prescritos em 48 horas, que isso não pode faltar por nada, viu? E claro, o paciente deve respeitar as recomendações médicas para que não seja um pós-operatório mais demorado e, sabe o que? Dolorido. Para falar mais sobre o dente siso, convidamos agora a doutora Gilmara Duarte, ela que é implantodontista e especialista no assunto para dizer o que é verdade e o que é mito. Olá, doutora, olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, o siso, que é um temor ali de muitos. Tem que ficar tranquilo ou não? Eu posso ficar tranquila? Pode, mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos detalhar sobre esse assunto. O siso é o famoso terceiro molar? Exatamente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, o siso é o terceiro molar, que é muito temido pelas pessoas. Ele começa a ser um período ali de 18 a 20 anos que essa pessoa pode extrair o dente, é isso? Em média, o siso ele nasce em torno de 16 aos 21 anos, quando ele não está impactado, quando ele tem uma erupção de forma, que a gente fala de forma vertical, quando ele não está impactando em nenhum dente, quando ele não está, quando a gente fala de forma vertical, de forma horizontal, impactando. Eu trouxe modelinhos para a gente mostrar. Vamos para a prática, né? Exato. Cadê o siso? Vamos lá aqui mostrar. A gente tem como trazer um pouquinho mais para frente? Sim. Doutora? Isso. Vamos lá. Aqui nesse modelo, nós mostramos que temos o primeiro molar, o segundo molar, e aqui seria o siso, o terceiro molar, onde ele iria nascer, tá? Essa seria a posição do terceiro molar. Aqui em cima, ele iria nascer aqui, certo? Certo. Aqui, neste modelinho, nós conseguimos ver o primeiro molar, o segundo molar, e aqui está o siso, o terceiro molar, conseguiu nascer certinho de forma vertical, olha só. Ou seja, ele não impactou nenhum Ele dente. não impactou, isso que eu quis dizer. Ele nasceu aqui certinho, ó, na vertical. Quando eu falo que ele impactou, foi isso aqui, ó. Ele não nasceu, ó. Ele impactou, ele ficou retido lá dentro, aqui do osso, ó. Tá vendo aqui?
Sim, que ele dá de ficou ver. retido. Então, quando ele tá retidozinho aqui, ó, ele ficou na forma horizontal. Ele não desenvolveu. Ele não desenvolveu, ele ficou de alguma forma preso lá dentro do osso. Então, ele precisa ser retirado, porque senão ele vai reabsorver essa raiz do lado, ele pode gerar também cistos, tumores, pode acontecer vários problemas aqui dentro. Então, ele precisa ser retirado. Então, se ele nasce na horizontal, ele precisa ser retirado. Mas se ele nascer na vertical e ele não estiver impactando nenhum outro dente, não é necessário a remoção. Não há necessidade de ser retirado se ele nascer na vertical, se ele não estiver empurrando nenhum dente, não estiver apinhando dentes, que a gente fala apinhando, é empurrando dentes. Se ele não estiver causando nenhum problema, não há necessidade de ser retirado, não vemos nenhum problema. Entendi. Então é muito temido pelas pessoas, mas precisa ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado. Vamos falar daqui a pouquinho, doutora, sobre o que é mito e o que não é mito, né? Vamos ver aqui, eu tenho algumas coisinhas para perguntar. O siso, ele pode atrapalhar esse alinhamento dos dentes. É o que a gente está falando, né? Sim. Se for na horizontal, com certeza ele vai atrapalhar. Sim, isso é verdade. Como eu acabei de falar, se ele nascer, se ele estiver empurrando esses dentes, como nós acabamos de ver aqui, ele estiver empurrando, ele vai estar apinhando esses dentes. Por exemplo, um tratamento ortodôntico. A maioria dos ortodontistas, eles indicam a extração do siso. Por quê? Porque eles acham que está apinhando os dentes. A maioria dos sisos realmente empurram os dentes para frente e causam esse apinhamento. Então, a gente precisa extrair. Doutora, eu não lembro, mas assim, não lembro se foi o siso. Mas eu lembro que foram uns 5 dentes aí que foram extraídos antes do tratamento ortodôntico. Realmente, quase todos os pacientes que fazem tratamento ortodôntico, quase que 90% precisam extrair o siso. Alguma parte dos pacientes não precisam extrair. Se eles estiverem nascendo de forma corretinha, não estiver apinhando, não há necessidade. Então, sem essa preocupação, tá, gente? A galera, a turma aí, os jovens que estão chegando nessa fase de 16, 18, 20 anos, ai meu Deus, e agora? Calma, é importante uma consulta, uma pré-avaliação para ver se há necessidade ou não. Exato, né, doutora? Por isso a importância da consulta com o especialista, né? Para que a gente veja a necessidade realmente da extração do siso, para não extrair de forma aleatória. Mas também não vai se autoconsultar, olhou no espelho, ah, não, eu preciso. Não, tem que sempre procurar a consulta do especialista. Um especialista. É possível retirar todos os sisos de uma vez? É possível. É isso quem vai decidir é o especialista, né? A gente vai decidir de acordo com a posição dos sisos, né? Se tiver uma posição muito delicada, vamos supor, esse posicionamento aqui. Horizontal. Horizontal. É uma cirurgia que vai requerer aqui uma cirurgia mais delicada. Muito cuidado, né? Cuidados, então uma cirurgia um pouquinho mais delicada. Repouso. Então a gente precisa avaliar também o grau de ansiedade do paciente. Tem toda uma avaliação aí que a gente pode ver a necessidade de extrair os 4 de uma vez ou não. Claro que é uma conduta minha, né? Particular minha. Eu gosto de extrair os 4 de uma vez. Por quê? Porque é só um pós-operatório para este paciente. É uma medicação só, um repouso só, metabolização no fígado, no rim, tudo uma única vez. Então o paciente ele vai passar por uma única fobia naquela cadeira. Tudo a gente tem que avaliar, né? Um procedimento de uma vez só. Um procedimento só. Mas, como eu falei, tudo isso tem que ser avaliado. Nem todo paciente pode passar por isso só de uma vez. Às vezes a gente pode fazer também de 2 vezes. Faz um lado só, superior e inferior, espera. Numa outra sessão faz os 2 lados.
Então, tudo tem que ser avaliado, né? Cada paciente é um paciente, a gente não... Eu ia preferir logo, não, tira logo tudo de uma vez. Se é pra gente sofrer logo tudo de uma vez. Tem paciente que pensa assim, Darcy, vamos, doutora, faz. Tem paciente que não, doutora, vamos lá, um de cada vez. E aí a gente vai avaliando aí respeitando o limite, né? Respeitando o grau de ansiedade do paciente, a gente vai respeitando cada paciente, ele é individualizado. A gente não trata... não é generalizando, né, todo mundo. Cada paciente a gente tem que olhar ele individualizado, né? Ver a história de cada um, quais são os traumas de cada paciente. Cada pessoa tem uma historiazinha, né? Aquele trauma de infância. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Quem nunca passou por um trauma na cadeira de um dentista? Quem nunca? Doutora, o siso, ele pode atrapalhar a movimentação da boca, da fala e respiração? Não, isso é mito, Darcy, não. O siso em si, não. Porém, se aquele siso ele estiver passando por um processo de inflamação, que a gente fala uma pericoronarite, ele tiver com um processo ali de infecção, é possível que o paciente tenha dificuldade de abertura bucal devido àquela infecção, àquela inflamação. Agora, tem uma outra perguntinha aqui, é sempre bom ter essas perguntas. Afinal, o siso pode matar ou não? Eita! Essa daí é pancada e a galera tem medo, viu? Pesado, né? Eita, aí tu me bota uma pergunta dessa ao vivo. Quem tiver aí próximo para extrair seu siso, se acalme. Se acalme. Vamos lá. Então, o siso em si, ele não leva à morte, né? Não é o siso que causa isso. O que pode levar à morte são infecções causadas por cirurgias mal feitas, que pode levar ao óbito. Isso é muito grave. E cirurgias que são feitas e são prescritas medicações de forma errada, doenças, pericoronarites, que as infecções que o siso precisa ser removido e não é removido e essa infecção chega num estado grave. Então, são as infecções que são levadas ao óbito, não o siso em si. Também o que a gente chama de endocardite bacteriana, que são as infecções pós-retiradas de siso que podem levar à endocardite bacteriana, que são as doenças das válvulas do coração, dos pacientes com comorbidades, que são os diabéticos, os hipertensos, que podem levar a essas endocardites. São doenças que levam a óbitos em pouco tempo, né? 24 horas, 48 horas. Então, é o que eu digo assim, não é o siso que mata, mas as infecções causadas pelas extrações de forma mal feitas. Então, por isso todo cuidado é pouco, né, Isso, doutora? e por isso que tem que ser feitas com especialistas, com profissionais que estão habilitados para fazer esse tipo de cirurgia. Vou tirar no quintal do meu tio. Não. E também, assim, às vezes você procura um clínico geral para fazer. O clínico geral que tá, eu faço siso, porque eles menosprezam o procedimento. Acham que siso é uma extração como qualquer outro. Não, siso não é uma extração como qualquer outra. Siso requer uma extração de especialidade. É isso que eu digo. Até porque ele está num local, né, que é bem... De uma estrutura nobre. Ele está passando ali por estruturas nobres, onde ele passa por inervações diferenciadas, onde um incisivo central, um canino, um premolar não está localizado como um siso. Agora, doutora, o que fazer se surgir aquela dorzinha? Essa não tem como evitar, gente. Até o que não é o siso, a gente acaba sentindo a dor. Mesmo com anestesia, depois a gente acaba sentindo aquele incômodo, aquela dorzinha. Então, o que fazer, doutora, se surgir a dor? Não entendi a tua pergunta, desculpa. O que fazer se surgir aquela dorzinha, se surgir a dorzinha do siso, enquanto está lá ou depois da extração? Depois da extração.
procurar o dentista que fez a extração, né? O especialista. E se for antes, procurar também um especialista para fazer a extração. Para fazer a extração, então, exatamente. Dos dois modos, procurar por um especialista para avaliar o caso. Né, com qualquer pessoa sair por aí, né? Então, exatamente. Se houver um incômodo na região do siso, se os dentes começarem a movimentar, provocando alinhamentos no dente, é necessário uma consulta odontológica. Sempre a consulta com o especialista. Exatamente. Olha, doutora, confesso que agora, ainda bem... Depois a senhora vai dar uma olhada, mas eu acho que esse siso aí eu já tirei ele há muito tempo, graças a Deus. Mas assim, para quem tá agora nessa fase de 16, é a partir dos 16 anos? Mais ou menos por aí, a partir dos 16, 15, até mais ou menos 21, 22. Depois disso, se ele não sair, provavelmente ele está retido, como eu mostrei, ou ele teve provavelmente uma agenesia. A agenesia, quando eu digo agenesia, é o germe do permanente que não nasceu, que não desenvolveu. E a recomendação médica, de repouso, descanso, medicação. Medicação correta, fazer as orientações corretas como o especialista orientou. Então, gente, é isso. Siso não é um bicho de 7 cabeças. Não, não é. Doutora, muito obrigada. Olha que passou tão rápido, né? Passou voando, um assunto delicioso. Olha só, gente, muito obrigada. Todo mundo aproveitou para seguir a gente. Na segunda-feira, nós estaremos de volta aqui na tela da TV Cidade, na tela da Record, juntinho com vocês. Beijo, sextou!